Sabe aquela cara de apaixonada? Pois é a minha olhando para essas delícias aqui que a gente hoje vai mostrar para vocês. O que é isso? São tortinhas low carb, zero açúcar, de limão. Ah, fala sério, você vai querer ficar de fora de aprender essa delícia para comercializar, para ganhar dinheiro, né? Monoporção low carb, olha só que show! Nada que, né, você não possa fazer ela numa porção maior, no lugar de fazer mini tortinhas, fazer, né, uma grande, tamanho família, como a gente chama. Mas essa é bacana porque é a porção ideal para você consumir sem peso na consciência. Então, para quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Eu sou a Silvana Costa, nutricionista e especialista em culinária inclusiva. E hoje, para vocês, e com toda certeza, né, vai ser sucesso aí na sua casa ou com os seus clientes, tortinha de limão, zero açúcar, low carb. Fica comigo até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Bem, então hoje a gente vai fazer uma massa de tortinha low carb, atendendo o pedido de vocês, porque a gente fez, né, amor, aquela a massa da tortinha banoffee, né, que é uma massa tradicional, né? Sim. Então, se você de repente quer fazer a banoffee, mas quer fazer ela low carb, sem glúten, né, você pode fazer essa receita aqui e montar a sua banoffee, né? Então aqui o que eu coloquei? Ó, eu coloquei um ovo inteiro e coloquei meia xícara de chá de adoçante. Eu uso a base de sucralose, mas você pode usar adoçante da sua preferência. Aqui a gente vai dar uma agitadinha, tá? Aí hoje a gente está fazendo a tortinha de limão com essa massinha low carb, mas eu posso adotar essa massa para fazer qualquer outra tortinha ou torta grande, como você quiser. Tá? Eu só quero fazer low carb, quero fazer sem farinha branca. Então você faz todo o procedimento daquela banoffee, só que com essa massinha aqui, tá bom? Ó, misturei bem. Aí aqui eu tenho uma colherzinha de café de essência de baunilha. Eu tô usando a baunilha branca. Pode usar essência, extrato, fava, o que você tiver aí ao seu alcance. Aqui uma pitadinha de sal, é aquela pontinha de dedo mesmo de sal. Tá? E aí, gente, é o seguinte, ó, essa massinha aqui, o rendimento não é tão grande como daquela outra que a gente deu, né? Aquela da banoffee. Então, se você for fazer a banoffee, você teria que fazer 2 receitinhas dessa para dar a mesma quantidade que dá de banoffee, tá bom? Só que a gente também não pode esquecer que o valor agregado é muito maior do low carb, né? Então, se você vai fazer para comercializar, o valor que você vai vender é bem diferente. Aqui uma colher de sopa de manteiga sem sal. Ah, Silvana, mas eu só tenho manteiga com sal. Aí você elimina aquela pitadinha de sal, sabe, da receita? Você pode eliminar a pitadinha de sal da receita. E aqui eu tenho 1,5 xícaras de farinha de amêndoas. Se você quiser, dá para fazer também com a farinha de castanha de caju. Até teve gente que, numa das receitas low carb que eu dei, a pessoa falou, poxa, eu não sabia que podia fazer com a farinha de castanha de caju, que dava certo. Dá certo sim, tá, gente? Fica muito boa também. Sem dizer que a farinha de castanha de caju custa muito mais barato. Caso você queira ver preço, entra na internet, coloca farinha de castanha de caju, você vai ver que o preço é 1/4, né, do preço da farinha de amêndoa. Hoje eu estou usando de amêndoa, mas você pode usar a farinha de castanha de caju, que fica perfeita. Eu sei que vai ter gente que vai perguntar, posso fazer essa receita com aveia? Pode fazer. A única coisa que acontece, que vai acontecer, é uma que eu já vou falar para vocês. Quando a gente faz com a farinha de aveia, depois de assada, ela não fica crocante, tá? Ela fica crocante na hora. Mas se você for comercializar, ela perde a crocância e a casquinha fica murchinha. Por quê? Porque a aveia, ela absorve muito rápido a umidade. Então, como ela é uma fibra, ela vai absorvendo a umidade, então não fica bacana, tá?
Ó, não é uma massa que a gente vai precisar sovar, só vou desfazer bem aqui a manteiga, né? E se for a região que você tiver for muito quente, aqui tá muito calor, bota um pouquinho ela na geladeira para ficar mais fácil depois de você abrir nas forminhas, tá bom? Ó, eu tô usando o adoçante à base de sucralose, mas você pode usar o adoçante da sua preferência, xilitol, eritritol, o que você quiser, tá bom? Então, ó, ficou um pedacinho de manteiga aqui. Então eu vou... Ó, viram que aqui não é mais ou menos, é a medida certinha de cada ingrediente. Então, massinha pronta, vou lavar minha mão e a gente já volta para mostrar abrindo nas forminhas. Bem, pessoal, vocês viram que eu abri, deram 5 unidades. A minha forminha tem 5,5 centímetros por 1,5 centímetro de altura. Então ela tem 5,5 de diâmetro. Dependendo do tamanho que vocês forem fazer, é o rendimento que vai ter, tá? Aqui eu tenho 5 unidades, que é o rendimento da minha massa. Você vai fazer a banoffee, você vai fazer um outro sabor de tortinha, você pode duplicar, triplicar, como você quiser. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou levar no freezer para ela congelar. Então, cerca de 20 minutos ela já tá bem durinha. Aí eu faço o quê? Jogo direto no forno quente a 180 graus, se for um forno convencional, e se for um forno elétrico a 160 graus. Mas o importante é que ela já entre no forno quente, tá? Para ter um choque de temperatura e ela não baixar essa lateralzinha dela, que senão a gente não vai ter onde colocar o recheio. Então, massa congelada, direto no forno, já quente. Não tem freezer, não tem problema, bota na geladeira e deixa umas 2 horas para ela ficar ultra gelada. Aí depois a gente joga no forno já quente e eu mostro para vocês o resultado. Bom, agora a gente vai passar para o recheio da nossa tortinha de limão. Eu vou usar o leite condensado da Vital, que vocês sabem, né, que a Vital é a minha parceira de muitos anos já, né? Então eu vou usar o leite condensado diet deles. Mas caso você não tenha, não queira comprar, vocês sabem que nós temos o nosso leite condensado artesanal, 0 açúcar, aqui no canal. Para quem não tem a nossa receita do leite condensado, não tem problema. É só você clicar no card aqui que vai direto para a receitinha do leite condensado diet, tá? E aí o nosso leite condensado, gente, é o melhor leite condensado que existe no planeta. Você pode fazer a receitinha do jeito que eu ensinei, que você vai ficar surpreso com a quantidade de oportunidades que vai te dar esse leite condensado. Ou seja, tudo que for feito com leite condensado normal, com açúcar da latinha, você vai fazer com o nosso 0 açúcar também, tá? Com a mesma qualidade. E aí, ó, eu tenho aqui, você pode pôr 200 gramas do meu leite condensado 0 açúcar ou um vidrinho, que são 200 gramas também, do nosso leite condensado aqui da Vital. Aqui eu tenho 1/4 de xícara de chá de creme de leite. Pode usar aquele da caixinha, o UHT, que tem um nível de gordura aceitável, tá? Qualquer marca, não se preocupem. E aqui eu tenho 1/3 de xícara de chá de suco de limão.
Se você quiser fazer de repente com limão siciliano, ele vai ficar mais suave, mas fica extremamente saboroso. Se você for usar o limão siciliano, dá até para você depois colocar um pouco das raspinhas dele, né? Que fica show, fica muito bom. E aqui então você vai misturar bem, não precisa bater no liquidificador nem na batedeira. O ácido cítrico do limão vai fazer com que esse creme vá ficando espesso à medida em que você for misturando. E quando você deixa ele um pouquinho em repouso aqui, o que vai acontecer? Ele vai ficando mais duro ainda. Então, enquanto a gente tem as nossas tortinhas lá congelando para poder assar, você já prepara, né, o seu recheio e deixa ele tampadinho, cobertinho com filme plástico, né, para que depois você só vá rechear as tortinhas para a gente finalizar, tá certo? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou agora cobrir com filme plástico, não ponha na geladeira, tá? E a gente vai deixar num cantinho aqui, depois eu vou mostrar para vocês a textura como muda completamente. Eu sei que muita gente vai falar, mas a tortinha de limão é só leite condensado e limão. Para que você vai colocar o creme de leite? Eu coloco para quebrar um pouco o doce do leite condensado. Mas se você quiser fazer só leite condensado e suco de limão, fiquem à vontade, também pode fazer, tá bom? Essa, como eu disse na tortinha banoffee, é a tortinha que eu comercializo. Nada impede que você faça do seu jeito, ok? E eu aqui doidinha para experimentar esta delícia, mas como eu tenho um fiscal aqui, que eu não posso passar dedo em nada, não posso comer nada, porque senão ele briga comigo, então eu esperei para poder falar para vocês como que a gente finalizou. Vocês viram o vídeo que eu coloquei o creme de limão e depois o chantilly, não é? A tortinha de limão original é feita com suspiro em cima. Só que quando a gente faz com suspiro, o que acontece? O suspiro zero açúcar não tem estrutura que tem o suspiro feito com o açúcar. Então, eu vou ensinar vocês a fazer suspiro zero açúcar sim, só que quando a gente faz, a gente tem que fazer e comer logo, porque senão ele murcha. E para quem vai comercializar, não é bacana, né? A gente quer um suspiro com crocância de suspiro. Então, eu faço para comercializar com o chantilly, que é o maior sucesso com o chantilly, tá bom? E quem não sabe bater o chantilly, não se preocupem, lá na receita da banoffee zero açúcar, eu ensino como bater o chantilly, eu mostro a marca do chantilly que eu uso, e aí você pode ver lá no nosso vídeo da banoffee, que com toda certeza você vai entender tudo direitinho, porque é muito simples. Então, olha só que belezurinha que ficou
né, as nossas tortinhas. Lá no vídeo da Banoff eu falo também sobre embalagem, né, amor? A gente colocou sobre embalagem. E aí, ó, porção individual, porque aí você come sem culpa, né? Se a gente faz grande, gente, come um pedaço, corta outro pedaço, corta outro pedaço, né? Não? Aqui, ó, uma porção individual, prontinha já para o seu consumo. E aí, ó, eu vou até virar aqui de ladinho, ó, para mostrar para vocês aqui de perto ela por dentro. Eu pus um twistzinho de limão aqui, só para decorar. Quem quiser colocar raspinha de limão, pode? Pode também. Massa bem crocante, olha só isso. Não, olha isso aqui, amor, mostra aqui. Olha aí. A minha, gente, ainda tá molinha, porque eu acabei de fazer e ela nem sequer foi para a geladeira, né? Mas quando ela for para a geladeira, esse recheio de limão fica bem durinho. E se você congelar, fica mais durinho ainda. Então, essa é uma sobremesa que você pode congelar para oferecer para o seu cliente. Low carb já, como eu disse para vocês, tem um valor agregado muito maior, né? Então, é um excelente faça e venda. Eu vendia muito tortinha de limão. Então, faça, depois me marca, comenta aí o que você está achando, manda foto para mim, né, quando você fizer. Tem muita gente que está mandando foto das coisas que estão fazendo para comercializar ou para a família, eu fico super feliz. E se você não for inscrito, aproveita agora, vai lá, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações sempre que a gente postar um vídeo novo. Nós estamos na segunda tortinha de faça e venda, mas ainda vem outras por aí, então fica ligadinho, toda sexta-feira, 14 horas entra no ar, sempre um docinho zero açúcar para você poder incrementar o seu cardápio e agradar a sua família. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.